Valendo! Vamos lá? Boa tarde, Gabriela Marino da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa semana importante do Flamengo, né? Tem jogo da Libertadores, depois tem um clássico com o Vasco. Como é que vocês estão vendo essa semana? Como é que vocês estão se preparando para essa semana importante também? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom dia ainda. Na verdade é que o grupo vem se preparando bem. Viemos de uma grande vitória lá contra o Juventude no Sul, depois de tantos anos que o Flamengo não vencia lá. Eu sempre falo a mesma coisa, que a gente pensa e de jogo em jogo. Agora, quinta-feira é o primeiro jogo das quartas, vai ser um jogo muito importante em nossa casa, com nossa torcida, com o estádio lotado, como sempre estamos acostumados. E depois vai vir o clássico domingo, mas isso já é depois do jogo de quinta-feira, que é o que a gente pensa principalmente. Mas o principal é nos manter mentalmente forte e nos preparar da melhor maneira para essa sequência que vem agora. Rossi, bom dia. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você é um atleta que até outro dia estava no futebol argentino. Claro que saiu tem um tempo, mas conhece o Estudiantes, conhece a tradição do Estudiantes. Para você, qual a maior dificuldade que o Flamengo tende a encontrar? É uma questão técnica em campo, o adversário, ou o fator campo, ter que decidir lá em La Plata? Para você, qual vai ser a maior dificuldade que o Flamengo tende a encontrar nesse desafio? Obrigado. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos da dificuldade de cada jogo, mas isso aí, dentro do campo, a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. E é isso. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga nas semis, mas jogos dentro do campo, são 100, 200 minutos como se joga num jogo de ida e volta, e vai ser duro. Rossi aqui, Thiago Lima do GE, tudo bem? Bom dia. Quero ver se você tem boa memória. Rossi, quero primeiro perguntar, o que você lembra da sua passagem no Estudiantes, que foi uma passagem rápida, né? Mas o que te marcou naquela época? O que você lembra? E depois que você saiu do Estudiantes, você já chegou a enfrentar o Estudiantes por outras equipes, como Boca Juniors? Você tem algum jogo marcante contra o Estudiantes? Obrigado. Minha passagem lá foi quizás, eu jogava um time lá que hoje está na Série B, que é o Chacarita, hoje está na Série C. Não, continua na Série B. Eu jogava na Série C, na verdade, não que era a terceira divisão lá. Aí eu joguei com 18 anos, 19. Aí o Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, depois aí fui para o Boca, mas já me tocou enfrentar Estudiantes jogando pelo Boca, e um jogo assim marcante, teve um jogo no estádio de Estudiantes, não lembro, acho que vencimos 1-0 e consegui pegar um pênalti lá contra um Leandro Dias, acho que foi, no estádio deles, e acho que a gente ganhou ou empatou o jogo, mas tenho essa lembrança assim como positiva contra eles. Rossi, Roberta Barroso da ESPN, o técnico do Estudiantes disse que vai levar o Flamengo para o desconforto nessa partida. Como é que vocês encaram, então, os Estudiantes em casa, sabendo que o próximo jogo vai ser decidido na casa deles? Obrigada. Não, primeiramente a gente encara nosso jogo em casa como fosse qualquer outro jogo, como contra qualquer outra equipe que a gente vem enfrentar em casa. Acho que a gente em casa vem
se destacando muito, tendo nosso fator Maracanã muito importante. Nos últimos jogos a gente vem fazendo uma boa diferença jogando em casa. Então eu acho que obviamente Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou, mas nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos tentar manter a ideia que o Felipe quer. Obviamente ainda não falamos muito do jogo, recém hoje nos representamos depois do jogo do domingo e agora começar a preparar o jogo da quinta-feira, mas acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa, seja fora. E como falei antes, vai ser um jogo muito difícil, muito disputado e a gente tem que saber o jogo que vai ver pela frente. Rossi, aqui à frente, Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Aqui no Brasil, você já está aqui há cerca de 2 anos, você já deve com certeza ter ouvido muito falar que os argentinos no futebol eles são especialistas em fazer cera, em praticar cera justamente em jogos como esse. E a arbitragem, geralmente, aqui na América do Sul, ela não coíbe tanto essa questão da cera, não dá tanto acréscimo em jogos de Libertadores, eliminatórias e coisas do tipo. Como você já esteve atuando muito tempo por lá, mas hoje vive no Brasil, você acha que, de alguma maneira, você, até como um argentino, alguém que tem que, dentro do jogo também, muitas vezes, ganhar tempo em algumas situações, você tende a passar alguma coisa, conversar com os jogadores, ou isso acontece no dia a dia? Porque essa questão psicológica, primeiro jogo aqui no Brasil, para decidir fora, o Flamengo não pode entrar nesse antijogo, digamos, dos argentinos, que provavelmente farão isso aqui para levar a decisão para lá. Obrigado. Além de falar de cera, de cachimba, tudo isso que se fala, hoje em dia acho que a Conmebol ainda está mais insistente nisso. Eles passam para a arbitragem também aquela mensagem de não demorar tanto o jogo, eles têm a força de poder dar um cartão amarelo para o goleiro, o jogador que tente quando fazer cera ou perder tempo, quando é indevido. Depois, assim, são situações do jogo que podem acontecer, mas obviamente isso também depende do ritmo do jogo. Se o jogo está muito acelerado, dá uma calma também para o time, se o time precisa, eu acho que o time precisa, porque são situações do jogo que são para decidir ou descansar ou não em milésimas de segundo, e isso faz diferença. Mas isso aí não tem, obviamente, a Libertadores é especial. Hoje em dia, como falei, a Conmebol exige a arbitragem ser um pouco mais dura nesse sentido, porque quer mais tempo de jogo, mas isso aí é com a arbitragem e não comigo. Rossi, tudo bem aqui na frente? Bom dia, Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Rossi, você é um jogador que hoje é praticamente uma unanimidade na torcida do Flamengo, vem sendo muito elogiado, tem feito grandes atuações. E queria saber de você se você tem esse desejo de ir para a seleção argentina, né? A gente vê que o Flamengo é uma das maiores vitrines das seleções, especialmente aqui na América do Sul. Você vê seus companheiros de equipe indo para a seleção, suas respectivas seleções. Queria saber se você tem essa ambição, se você pensa que essas suas boas atuações nos últimos anos, podemos dizer assim, podem te levar para a seleção argentina agora que falta menos de um ano para a Copa do Mundo. Obrigado. Obviamente, pessoalmente sempre tenho esse desejo, né, de poder ser convocado. Agora, eu acho que o futebol brasileiro é muito forte, não só na América do Sul, sino também no mundo. Hoje em dia, acho que mesmo na última convocatória teve jogadores do futebol brasileiro convocados também na seleção. Mas eu não penso nisso. Eu sei que se eu faço meu trabalho aqui, se meu trabalho aqui é bem feito, em alguma oportunidade essa convocação pode chegar. Não tenho prisa, na verdade, porque meu trabalho é pelo Flamengo no dia a dia, no jogo a jogo, cada 3, 4 dias tem jogo, e meu maior trabalho é manter essa sequência boa para essa possível convocação poder chegar. Posso falar que obviamente tenho o desejo, mas
não pego isso como se fosse uma exigência dentro de mim, porque eu sou o goleiro do Flamengo, eu tenho que responder pelo Flamengo dia a dia, e se vier a convocação, seja bem-vinda, né? Rossi, bom dia, aqui à direita, Davi Ferreira, Jornal Globo. Voltando ao confronto da Libertadores contra o Estudiantes, a gente sabe que é uma equipe tetracampeã da América, muito grande, mas hoje também com um investimento menor comparado às equipes brasileiras, o Flamengo em especial. E nos anos passados o Flamengo caiu diante do Olímpia e do Peñarol, que são equipes, né, do mesmo cenário ali. Como é que faz o elenco para aprender com as experiências dos últimos 2 anos, né, quando se entendeu que o Flamengo caiu antes do devido, e como é que o grupo está trabalhando isso para que não se repita, para que o Flamengo consiga avançar dessa vez, até porque tem uma trilha de argentinos agora até a final. Obrigado. Principalmente o que aconteceu já passou, já ficou atrás. Obviamente a Argentina na fase de grupo esse ano ainda teve alguns altibaixos no começo da temporada, além de que no brasileiro sempre mantemos a força, digamos, do grupo e demais. Fizemos um grande mundial e hoje em dia viemos uma boa sequência também. Mas a gente agora nesse final do ano, que falta pouco para acabar o ano e fica muito pela frente ainda, na verdade é isso. A gente não perdeu o foco e botar o foco máximo jogo por jogo, porque a gente vem pensando assim, sabemos que cada jogo é importante, cada jogo é uma final, como vai ser agora na quinta-feira, como vai ser o domingo, na outra quinta-feira, no outro domingo, e assim até o final do ano. Mas sabemos que dependemos de nós, de fazer um grande trabalho, de não entrar desconcentrados no jogo, concentração máxima, porque esses jogos agora são decididos pelos detalhes, e isso vai fazer a diferença no final da reta desse ano agora. Rossi, meu goleiro blindado, falam muito da eficiência do ataque, mas nem tanto da eficiência da defesa. Então eu queria saber como você convence a sua família que você realmente joga no Flamengo, se várias vezes você sai com o uniforme limpo, porque a defesa já está ali arrumadinha. Não, isso aí é mais do que se fala na mídia que outra coisa, né? Tipo assim, nós como goleiros, tanto eu, Matheus, Diogo, Leo, quem somos goleiros do Flamengo, sabemos do forte que é nosso trabalho. Parece que não no jogo, porque tipo assim, a gente se prepara para 1 ou 2 bolas, mas no dia a dia a gente treina muito com Thiago, com Fabinho, a gente vem treinando muito, tentando sempre, no pouco tempo que tem entre jogo e jogo, tentar ajustar ao máximo os detalhes, tipo assim, não sei, seja na reação, na velocidade, na potência, tudo isso. Obviamente, tem muitos jogos que a gente não é muito acionada, mas a gente está aí para ajudar o time quando precisar, seja na saída de bola, jogando com os pés, ou seja um cruzamento, uma bola aérea, um chute, a gente sempre está preparado, porque sabemos que a gente não pode errar, e isso eu acho que é o mais difícil. Não poder errar é uma questão que eu acho que ninguém pensa, mas que é muito importante para nós como goleiros. Rossi, bom dia. Fábio Torres, canal Deco SRN. Rossi, falando especificamente de você, nesses 2 anos de clube, quais os aspectos que você acha que você mais evoluiu no seu futebol? Tá, difícil falar. Primeiramente, eu cheguei ao Flamengo com pouco ritmo do jogo, que eu vinha da Arábia, cheguei com um mês de férias também. Joguei 6, 7 jogos, não foram muitos jogos, mas na verdade que nos últimos 8 meses antes de chegar ao Flamengo, eu só tinha jogado no máximo 10 jogos, porque teve a Copa do Mundo antes. Lá na Argentina a gente tinha acabado de jogar antes da Copa do Mundo e era muito tempo sem eu jogar. Cheguei aqui, treinei até eu acho alcançar um ponto que eu conseguia jogar, além de que depois a decisão, a escolha era do técnico, e depois aí começar a pegar ritmo do jogo, acho que me ajudou muito. Hoje em dia eu me sinto, acho que uma das
posso falar, tipo assim, a minha melhor fase como goleiro, alcançando aqui no Flamengo, com meus 30 anos, que também é pouco para goleiro, mas é isso aí. Obviamente tem aquela, se fala da evolução do jogo com os pés, mas eu já teve, na verdade, técnicos anteriormente que me pediam isso. Teve o Holland, o Milito, que eles também eram dessa ideia aí, o BKSS também tinha essa ideia do jogo com os pés. Depois chega aqui, tá o Sampaoli também, que ele também tinha aquela ideia. E hoje com o Felipe eu acho que isso aí se ressalta mais pelo que eu sou utilizado na saída de bola, e isso quizás me faz parecer que eu melhorei muito, mas era simplesmente também essa necessidade do Felipe também quer que os zagueiros, que os volantes sejam opção para eu ter mais opções de passe, e é isso aí. Simplesmente eu me sinto na minha melhor forma, posso falar da minha carreira, e espero que continue assim. Rossi, bom dia. Edson. Tranquilo, bom dia. Edson Viana, Grupo Globo. Durante muitos anos, os times argentinos eram os mais temidos da Libertadores, e nos últimos anos, com o tamanho do investimento que tem sido feito no futebol brasileiro, esse eixo mudou um pouco. O quanto você acha que essa busca dos argentinos por quererem uma retomada de protagonismo na Libertadores pode ser um fator nessas disputas agora de Libertadores, e o quanto subestimar os times argentinos pode ser um perigo, já que os brasileiros vêm ganhando sempre recentemente, né? O quanto é traiçoeiro esse raciocínio, digamos assim, de superioridade, né? Obrigado. Não, eu acho que além de, obviamente, da diferença de investimento, seja no futebol argentino com o futebol brasileiro, como falei antes, a Libertadores é especial, cada jogo é importante. Obviamente que o Estudiantes vai deixar a vida pelo jogo das quartas de final, mas a gente sabe que também é muito importante para nós, e temos que pensar e acreditar que também é o nosso jogo das vidas também, porque a gente, se classificar, já fica entre os melhores 4 da América dessa edição da Copa, e seria um objetivo muito grande para a gente. São só, se a gente pensar na final, faltam 5 jogos nada mais. Para o final do Brasileiro faltam 16, então o caminho da Liberta é mais curto, mas também é difícil. E é isso, continuar acreditando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, além de que seja um confronto Argentina-Brasil. Sabemos que vai ser difícil, como todo jogo que se enfrentam equipes brasileiras e equipes argentinas, como vai ter na Sul-Americana também, e do outro lado também da Liberta também tem um jogo muito forte também, mas é isso, é acreditar no nosso trabalho, continuar evoluindo e tentar fazer nosso melhor na quinta-feira para abrir a série das oitavas, das quartas da melhor maneira. Rossi, bom dia, Bruno Braz do UOL. Voltando um pouco aí dessa passagem do Estudiantes, a que você atribui de repente não ter tido uma sequência maior, se ficou uma mágoa do Estudiantes por não ter tido mais oportunidade? Queria que você detalhasse como é que foi a saída do Estudiantes para o Defensa e Justiça, foi empréstimo, como é que se deu essa saída do Estudiantes? Na verdade, eu cheguei a Estudiantes mais como se fosse uma aposta, né? Tinha 2 goleiros experientes lá, eu chegava como uma aposta a futuro. Depois, obviamente, teve técnicos que passaram lá, teve oportunidade de jogar. Joguei pouco, na verdade, mas eu era novo ainda, não tinha experiência no futebol da Série A, tinha muita diferença na Série C para a Série A, da terceira divisão para a primeira divisão, era muita diferença também no ritmo do jogo e tudo isso, mas depois daí eu tive a possibilidade de ir para a Defensa e Justiça emprestado, para obrigar pela titularidade da equipe, consegui pegar logo essa titularidade, então aí começou minha sequência na Série A, digamos, da Argentina, e depois de poucos jogos eu chamei a atenção do Boca, que naquele momento confiou em mim, eles foram lá no Defensa e Justiça, falaram para tentar me tirar, tiveram que conversar com Estudiantes e com Chacarita, que eram quienes tinham minha ficha, né? E eles, o Boca me comprou, e aí fui para o Boca, e aí começou minha andada no Boca Juniors. Rossi aqui? Bom dia.
Rossi, a defesa do Flamengo no Campeonato Brasileiro é a menos vazada, sofreu apenas 10 gols. Felipe Luiz ele fala bastante sobre isso, que ele não gosta de mexer no sistema defensivo, porque na concepção dele os zagueiros já estão bem entrosados, e a gente percebe muito isso até com você. Às vezes você dá uma fatiada lá no Samuel Lino, tenta dar uma fatiada também do lado direito, mas sempre tem o Léo e o Léo ali como opção para você sair jogando. Eu queria saber, assim, o quão importante para você nessa época do ano em que o Flamengo é o líder do Brasileiro e não fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores, vai definir todos os jogos fora até chegar a uma eventual final, mas você ter essa defesa encaixada, você ter os dois zagueiros ali entrosados e você tendo uma opção ali, o Danilo quando entra, sempre entra muito bem. Obrigado. Primeiramente, além da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a gente também tem a melhor defesa da Libertadores. Somos o time que menos gols sofreu na quantidade de jogos que a gente leva. E isso também é parte da equipe inteira, né? A gente tem uma ideia do jogo que a gente começa a nossa pressão lá na frente, é muito difícil chegar ao nosso gol. E isso aí pelo esforço dos atacantes, dos volantes, da defesa também. Quando a gente vai para trás, o time todo ajuda a defender. A gente se tornou um time muito difícil de ser vazado, além de obviamente ter sofrido muitos jogos também, mas a gente tem essa sensação e é bom para a gente saber que se a gente não tomar gol, como eu sempre falo, a gente vai estar mais perto de vencer, que é o que vai acontecendo. Se o outro dia contra o Juventude a gente sofreu pouco, teve uma bola no começo, um escanteio que o Emerson tirou da pequena área, depois obviamente todo o time tem muito perigosa na bola aérea, mas aí também é aquela questão de nos conhecer dentro do campo, com Leo, com Danilo quando joga. Eu acho que todo mundo tem a mesma ideia. Eu falo para eles também que tipo, se a bola vem no ar e aí eu tenho que sair, eu não vou falar, porque tipo, se eu falar eles podem mexer o corpo, alguma coisa. Eu prefiro ter o controle da situação sem falar. Eles confiam que eu vou sair do gol em muitas bolas também, como eu também confio nas bolas que eles vão conseguir tirar. Por isso também eu acho que essa cada um tem, né, sua forma de defender. A gente já está em uma ideia muito estruturada já há muito tempo com eles, e com Danilo quando entra também, ou quando tem que jogar o Alexandre na zaga ou algum menino entrar também. Cada um sabe o que tem que fazer e isso faz da nossa defesa ser muito difícil de ser vazada. Bom dia, Rossi. Léo José do Coluna do Fla. No primeiro semestre, o Flamengo ele teve rendimentos diferentes no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né? A Libertadores foi... o Flamengo apresentou números bem diferentes do Campeonato Brasileiro. E aí, em alguns momentos, a galera começou, grande parte da torcida e também da imprensa, começou a fazer questionamentos sobre confiança, sobre o estilo de jogo do Flamengo de Libertadores no Campeonato Brasileiro. E agora, mata-mata é outra competição em relação à fase de grupos. E eu queria entender como que chega a confiança do elenco, como que chega não só a confiança, mas como que o grupo chega como um todo para essas quartas de final da Libertadores. Eu acho que o grupo chega de uma maneira muito boa, não só quem joga, sino por também quem tem que entrar no jogo. A gente vem, todo mundo vem respondendo bem, quem joga de titular, quem entra desde o banco, vem respondendo bem. O outro dia deu para ver, tipo assim, o primeiro gol foi no primeiro tempo, o segundo gol já chega com Plata, com Carrascal, com muitos jogadores que entraram depois, mesmo Carrascal que dá assistência para o Emerson também. E isso aí, a gente tem que saber que quem está fora tem a mesma vontade de quem está jogando, e isso faz que a força do grupo seja cada vez mais forte. E com respeito a como a gente chega num confronto da quinta-feira, acho que chegamos de uma boa maneira, com um grupo com muitos jogadores em alça, porque vem demonstrando dentro do campo que a gente vem fazendo as coisas bem, e a gente cada vez tem a melhor ideia do que a gente tenta jogar. Tivemos jogadores que chegaram na metade do ano da janela e já acho que já estão
mais entrosado no time, já tem uma ideia, tipo o Saúl, o Jorginho que chegou lá no Mundial também, o Lino que chegou há pouco tempo, o Emerson, acho que cada um precisa sua adaptação e que cada um deles já está dentro dessa adaptação já feita, que faz que nossos times sejam muito fortes. Bom dia, Rossi. Lucas Baia, repórter do Lance. Você falou há pouco sobre os números do Flamengo na Libertadores, na parte defensiva. Eu acho que um dos grandes méritos do Felipe Luiz é o equilíbrio em campo do Flamengo, né? Tanto no ataque, no Brasileirão, por exemplo. Eu acho que o que mais marca na defesa é o que menos sofre gols. Se eu não me engano, 13 jogos sem sofrer gols no Brasileirão. Como é que tem sido no dia a dia esse desafio de manter esse equilíbrio, tanto do ataque quanto da defesa do Flamengo? Obrigado. Esse equilíbrio se mantém, como eu falei antes, desde o ataque. Eu sempre, como quando eu cumpri aquela quantidade de minutos mais sem tomar gol aqui no Flamengo na história, eu falei que nossa defesa começa no ataque e isso é o que a gente mostra também em campo. Se você analisa um pouco cada jogo do Flamengo, dá para ver que a gente sempre tenta pressionar e que quando não dá para pressionar, o time inteiro volta para trás para recuperar a bola e tentar ficar com bola, porque essa aí é a ideia que o Felipe quer, a ideia que os jogadores entendemos que é o correto. E é isso que a gente sempre tenta fazer dentro do campo. Obviamente vai ter jogos que a gente vai estar abaixo do nível, seja no controle da bola, todo mundo vai ter um mau jogo, mas isso é difícil de acontecer tendo tantos jogadores bons e tantos jogadores em bom nível para chegar nessa sequência final que a gente vai chegar agora. Rossi, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Ainda sobre esse tema, né? Da solidez defensiva, e você já falou um pouco sobre o seu trabalho, né, de estar preparado ali para 1, 2 bolas no jogo. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema, porque, de fato, não só no jogo contra o Juventude, mas, no geral, o Flamengo sofre pouco nos jogos, né? E muitas vezes você tem pouco trabalho, mas você precisa estar preparado para uma bola que pode definir o resultado. Eu queria que você contasse para a gente como é a sua preparação, até a questão mental dentro de um jogo, para que você esteja pronto para essa bola que pode ser decisiva. E queria comentar sobre a defesa do jogo contra o Juventude. Esse vídeo viralizou, né? Os torcedores replicaram muitas vezes, foi uma defesaça, parecia até um goleiro de handball. Você viu o vídeo depois também? Queria que você comentasse sobre esse lance. Sí, primeramente, como da questão da defesa, eu acho que, como falei, acho que todo mundo fala que o goleiro do Flamengo trabalha pouco, mas a gente, como goleiros, tem que se preparar no dia a dia aqui. A gente aqui temos sequências de 4 ou 5 bolas por exercício e depois no jogo quizás não chega nenhuma, mesmo no aquecimento. A gente se prepara de uma maneira para entrar da melhor forma aquecida quizás no jogo, mas eu quizás faço aquecimento e a única bola que eu tenho para defender no jogo são 90 minutos e isso aí vai mais no mental, para a gente não perder essa concentração e estar preparado para qualquer bola que pode vir. A gente se cobra muito, não só se toma gols, mesmo se dá um passe errado, se sai uma saída do gol mal feita, a gente se cobra muito, temos o análise de jogo por jogo. E nessa questão, a última pergunta, qual foi a última pergunta? A defesa do jogo. A defesa do jogo contra o Juventude é uma defesa que no bate e rebate, que a bola fica na área, que eu vou para cá, vou para lá, é mais uma questão também de concentração e tentar esperar até o último momento para não definir a defesa, além de que depois a jogada foi invalidada por impedimento e demais. Se essa jogada é gol, acaba depois no análise no VAR, gera aquela sensação de que poderia ter feito alguma coisa, mas poder conseguir fazer essa defesa também dá confiança no time de que eu estou aí também pronto para quando tenha que responder e isso que gera confiança em todo mundo. Rossi, aqui. Boa tarde, acho que já. Boa tarde, em ponto, meio-dia. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você tem um contato muito direto com o Felipe Luiz durante os jogos. Quem está no estádio consegue observar que constantemente você sai do gol e vai até a área técnica e conversa muito com o Felipe Luiz, né, troca ideia. Eu queria entender qual que é a sua função também nesse sentido. Você que fica numa posição privilegiada, digamos assim, em relação aos outros jogadores dentro de campo, para a organização
tática do time dentro de campo, essa troca que você faz com o técnico para organizar o time e poder, assim, fazer com que a equipe flua melhor dentro de campo. Obrigada. Na verdade, quem decide é o Felipe, né? Eu só posso dar quizás minha opinião. Eu tenho uma visão do jogo taticamente que eu acho que concordo com ele em muitas coisas. Na maioria das coisas, na verdade, eu gosto do estilo do Felipe. Quando mais eu aprendi sendo mais novo foi esse estilo também assim da posição, o jogo posicional que o Felipe faz. Então, para mim, desde lá atrás, para mim reconhecer quizás os canais, digamos, que ficam entre cada jogador rival e tipo assim, eu ajudar não só o Felipe também. Eu quizás falo, não sei, temos o espaço para atacar está por aqui ou está por lá, eles estão fechando de um lado do outro, de tentar ajustar essas pequenas coisas. Y mismo no solo un Felipe, también, no sé si, quizás no da para percibir, pero yo muchas veces faço para, por ejemplo, o Arrasca o mismo los atacantes, que ellos me ven de frente, ficar en alguna posición esperando a bola, o vir no quadrado, como a gente fala, o espacio, né, que se gera y demás. Mas é isso aí, o Felipe me dá essa confiança de poder falar com ele, e ele desde o primeiro dia que chegou falou que tudo que eu vejo de lá atrás é importante também, então seja não só no aspecto ofensivo, sino também no defensivo, na bola parada, ajuste que a gente vai fazendo dentro do jogo faz diferença para que a gente depois também consiga vencer o jogo, que é nosso maior objetivo, jogo a jogo. A mesma calma que ele tem no jogo, ele tem aqui, né? 50 perguntas hoje. Obrigado. Não, gente. Tchau, tchau.